Ô, Germano, vou te perguntar agora o que é algo delicado, que me incomoda no sentido de torcedor, evidentemente. Não tem como não falar do Mundial de 98. Não só o do Vasco, mas também o da seleção brasileira. Você estava na Uhum. Copa do Mundo de 98. Você poderia ter sido bicampeão do mundo, né? Por seleção e clube, infelizmente não Imagina. aconteceu. Aqui, aqui você atribui, primeiro, né? Em ordem cronológica, evidentemente, primeiro teve a final da Copa do Mundo, claro, você estava no banco, existe muito aquela questão envolvendo a convulsão do Ronaldo, mas você sentiu que o time entrou abalado, né? De fora, às vezes, pode ver até melhor, né? Não sei. Você acha que o time entrou abalado por conta do que aconteceu com o Ronaldo? Ou era melhor ter entrado com o Edmundo, que estava 100%, do que o Ronaldo, que tinha vindo de uma convulsão? Como é que você avalia aquele episódio? Então, vamos lá, uma pergunta interessante, assim, muitas pessoas me perguntam sobre esse, até em rodas mesmo, a gente batendo um papo, ex-jogadores, a gente tomando uma cervejinha, o pessoal toca nesse assunto, né? E, assim, eu tenho uma resposta para isso. O Ronaldo, assim, eu vou contar uma historinha do que aconteceu, né? A gente estava numa cidade próxima a Paris, 40 quilômetros, uma cidade onde a gente treinava, e dentro do hotel que a gente tinha, fizeram um campo só para a gente ter uma certa privacidade. Onde a gente dormia, aonde a gente ia fazer refeição, você andava uns 50 metros ou 100 metros para chegar nesse local. E onde a gente fazia as refeições tinha uma sala de computador. Cada jogador tinha um computador ali cedida pela FIFA, para você poder ficar ali falando com as pessoas e tudo mais. E tinha um grupinho que gostava de jogar. O Ronaldo era um deles, ficava ali jogando, André Cruz, o pessoal gostava de ficar ali se divertindo. No dia do jogo, o professor Zagallo falou assim: gente, fica aí até umas 2 horas, depois vamos para o quarto descansar, que 5 horas a gente tem um lanche, a reunião e a gente parte para Paris. E beleza. Mas quando deu umas 3 horas, o Edmundo passou correndo no corredor, né, vários quartos, pedindo socorro para o doutor Joaquim, que era o médico do Botafogo. E eu até brinquei com o Dida, falei, Dida, cara, o Edmundo acordando todo mundo, esse maluco, cara, gritando, porque eu achei que fosse brincadeira, por quê? Porque o doutor Joaquim, quando a gente deixava ele nervoso, ele começava a gaguejar, e a gente, né, se amarrava em deixar ele gago. E o Edmundo era um desses caras que pegava no pé dele o tempo todo. O doutor Joaquim abraçava, pulava em cima dele, aí ele começava a gaguejar. E começou socorro, socorro, doutor Joaquim, e o médico mesmo era o seu Lídio, né? Também era do Botafogo, que não estava no momento ali. E aí, estava com o Dida no quarto, esse maluco aí fazendo barulho, né? Vai acordar todo mundo. Só que quando eu e o Dida nós vamos para a reunião, para a parte ali do lanche, para ir para a reunião, o Dida chega para mim que ele é muito ligado ao Ronaldo. Diz, cara, o Ronaldo passou mal. Eu falei, mentira, cara, eu acho que tá fora do jogo, Germano, acho que foi para o hospital e tal. E nisso tem a preleção do Zagallo e ele comenta isso, fala, não, vale preservar a saúde e tal, vai jogar o Edmundo, falou da escalação, falou do esquema tático, como ele ia jogar, e a gente parte para Paris, né? Por que eu tenho uma visão em relação à final? Porque você quebra a concentração. Naquele momento ali que você, né? Isso 1 hora antes, 2 horas antes do jogo, né? Vai cuidando aí. Não perde a anotação, não. 2 horas antes do jogo, você perde a concentração, cara, o melhor jogador do mundo. Hora da final, né? E passando mal, o que aconteceu, tal, 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 tal. Mas a gente vai para Paris. Poxa, o que eu comento com as pessoas é o seguinte, rapaziada, é assim, qualquer jogo que você vai fazer uma pelada, quando você se concentra, você quer, não quer, mas é feio, né? Você quer jogar bem, quer. Quando eu vou no jogo do Zico, eu quero agarrar, não gosto de tomar gol, eu sei que é normal tomar gol ali, mas não gosto, mas não quero fazer assim, não quero ter falha nem nada, quero fazer um trabalho bacana ali. E a gente se concentra para isso. Agora você imagina antes de uma Copa do Mundo, a França com a faca nos dentes, né, em casa, aí você perde a concentração. Mas aí você vai para o jogo, vai no ônibus tranquilo, reunião no vestiário e tal, o Edmundo se preparando para jogar, já fazendo a botinha, entra o Ronaldo 1 hora antes do jogo falando que vai jogar. E aí? Pô, aí quebra a concentração de novo. Pô, vai jogar, não vai jogar, vai jogar, não vai jogar. O Zagallo falou assim, o professor Zagallo, não, meu filho, não é assim, vamos conversar. Aí
conversaram numa sala, ele, o doutor Lídio, os médicos da seleção, mais algumas outras pessoas, né? Presidente da CBF, mais algumas. E o Ronaldo saiu escalado para o jogo, né? Seria melhor de mundo? Talvez. Mas se perdeu o conto de mundo, mas mesmo o Ronaldo, né, com certeza deveria estar dopado, deve ter tomado algum remédio por causa da situação, poderia estar jogado. Mas o Ronaldo não estava bem, por que ele não botou o Edmundo, né? Que o certo seria o Edmundo. Eu acho que era muito difícil para o treinador também, né? Mas eu acho que o que quebrou, o que fez com que o Brasil fizesse uma partida bem abaixo do que a gente estava esperando, foi justamente isso, a falta de concentração, que quebrou totalmente por 2 vezes, 2 horas antes do jogo e 1 hora antes do jogo, né? E você está pegando do lado de lá uma grande seleção que nunca foi campeão do mundo e que está jogando em casa, vai decidir em casa, né? Então a minha justificativa para esse episódio é essa, é a falta de concentração, né? E essa quebra, né, de concentração antes de uma final de Copa do Mundo. Mas que o Ronaldo passou mal, passou, entendeu? Foi tudo isso mesmo, e só que assim, o Edmundo preparado para jogar, o Edmundo não joga, né? E, cara, outros jogadores preocupados com o Ronaldo também tem isso, né? Essa preocupação com o Ronaldo em campo. Então, muita coisa envolvendo ali também essa final de 98. E agora do Vasco, realmente. Vamos lá para do Vasco. E aí vem dezembro, né? Do Vasco, a final da Copa, exatamente. Se não me engano, em agosto. Se eu não me engano, foi em agosto ou julho, a final da Copa do Mundo. Julho. Foi julho. O Vasco é campeão da Libertadores em agosto. Se eu não me engano, uma semana após completar 100 anos. E aí, em dezembro, vai para o Japão. E a chegada ao Japão já com muito tempo, né? Com tempo até... eu acho que foi falado tudo... que a preparação muito longa... e enfrentar o Real Madrid, do Raul, do Sávio, do Roberto Carlos, que estava com você na seleção de 98. Então, como é que foi para você também aquele jogo no qual o Vasco foi melhor e, infelizmente, acaba perdendo? Ali foi justamente isso, cara. A preparação, essa foi feita toda uma programação, né? Pro Vasco, porque o Vasco passou antes nos Estados Unidos, fez um jogo nos Estados Unidos, de uma Copa Continental, eu acho, algum jogo nesse sentido, e dos Estados Unidos a gente parte para Kashima, né? A gente ficou lá praticamente 15 dias se preparando para a final contra o Real Madrid, e tudo que poderia ser feito foi feito ali, né? Com o professor Lopes, os treinamentos e tudo mais. O Zico foi muito bacana com o Vasco, né, cara? O Zico abriu as portas do Kashima para o Vasco ficar lá se preparando adequadamente para a final. Mas, cara, são coisas que só quem está lá dentro que o futebol é dessa forma. Assim, o Vasco extremamente... A gente não começa tão bem o jogo, até porque você estava estudando ali o Real Madrid, de que forma, né, a gente ia ser agredido para a gente poder... O time do Vasco tinha muito isso, né? A gente nunca... Só em São Januário que a gente ia de peito aberto para cima dos caras e decidia logo no primeiro round logo. Mas quando você está jogando na casa do adversário, qualquer Palmeiras, outros times, você aguenta um pouquinho, vê como os caras vão se portar para depois você começar a agredir os caras. E foi o que aconteceu com o Real Madrid. A gente segurou um pouco ali, mas logo depois saiu o gol dos caras, né? Uma fatalidade ali do cruzamento do Roberto, que o Nasa tenta tirar e a bola vai pro gol. Depois daí só deu Vasco. O Real Madrid não passava do meio campo. Uma bolinha ou outra com o Roberto Carlos, que era muito rápido, sábio, mas não passava do meio campo. E era para ser nossa essa final. Porque o Vasco, o volume de jogo que o Vasco teve em cima do Real Madrid, eu não vi nenhuma outra equipe brasileira fazer isso com nenhum time europeu. Não, o Vasco amassou o Real Madrid o tempo todo. Ali do segundo tempo, os caras não conseguiam respirar. Aí a gente perde o jogo numa jogada em que o Lopes ficou 15 dias no nosso ouvido falando, ó, o Sirdorf, ele vai flutuar, e se a bola bater no pé dele, ele vai cortar uma diagonal. Cara, não deu outra. A gente em cima do Real Madrid perde gol, o goleiro defende, o Felipe corta os caras e tal. Quando os caras tiram uma bola, cai no pé do Sirdorf, ele cruza o campo com o lançamento pro Raul. Nisso o Vitor estava aqui atrás, coitado, que ele tinha descido para receber a bola, não passaram a bola pro Vitor, e ele tem que voltar correndo. Quando ele volta, ele dá aquele carrinho no Raul,
né, que quebra praticamente o sistema defensivo, porque quando o Raul domina a bola dentro da área e fica na minha frente, ele está sem ângulo. A não ser que ele quebrasse meus dentes todos, né? Me desse uma bolada e me furasse, né? Aí no momento que vem o Vitor, que ele toma um corte, o Raul corta para dentro. Aí ele já fica praticamente na marca do pênalti. Aí ele já, cara, agora é só escolher o canto, né? Foi o que realmente aconteceu. Eu acho que o Raul queria isso, eu acho que ele até provocou isso. Falei, não, se eu chutar aqui, a bola vai bater na trave, vai bater no goleiro, no Germán e tal. Eu vou perder. Então ele, quando ele vê que o cara vem, ele corta o cara, ele abre o leque para ele. Assim, agora eu posso escolher o canto. Jogador, outro nível também, né? Eu era criança, faltei a aula, como toda criança vascaína fez naquele dia, e foi provavelmente um dos dias, até hoje, e eu vou dizer pra você, porque assim, teve rebaixamentos, fiquei puto, né? A palavra é essa, é puto. Você fica puto quando... Mas tu fica triste quando você perde uma final. Então assim, é o jogo com certeza que que eu mais lembro. Se eu pudesse voltar no tempo, assim, mudar um resultado, assim como torcedor falando, não seria em 2008, 2013, é o que você falou, Germano. O Vasco em 2013 caiu por uma série de fatores, assim como caiu em 2008 por uma série de fatores. 2008 também. Ali foi um detalhezinho que a gente né, que podia ter sido revertido. Que tá na tua mão, você vê ali você amassando os caras. Cara, teve bola tirada em cima da linha, teve a bola que o Felipe corta o Panucci umas 500 vezes e passa pertinho da trave. Teve um chute do Ramon que o goleiro defende também. O Ramon bate de primeira. Então a gente teve várias situações ali. Uma cabeçada, acho que do próprio Ramon, que o zagueiro lá, filho do presidente, atira em cima da linha a bola. Então, rapaz. Tanto é que o gol do Juninho, o próprio gol do Juninho é numa terceira tentativa, que eu acho que o Luizão chuta, a bola sobra, o Donizete chuta. Aí o Juninho pega e aí ele ajeita com toda aquela classe, joga a bola no ângulo. Inclusive um golaço. Aquele gol ali é coisa de maluco.